O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Sejam bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, São de Belo Horizonte. Sejam muito bem-vindos. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelos nossos canais no YouTube e Instagram, Mãe Piedade, também seja muito bem-vindo aqui ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 38. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Tem alguma coisa errada nessa frase? E que pode passar desapercebido, mas ela é muito séria. Mas nós o proibimos porque ele não nos segue. E desde quando os discípulos devem ser seguidos? Desde quando os discípulos de Jesus devem ser seguidos? Não são os discípulos quem devem ser seguidos, mas Jesus. Os discípulos seguem a Jesus. Logo, o que os discípulos devem fazer é ajudar outros tantos a, conhecendo Jesus, seguir a Ele e não a eles. Ponto importante para a nossa atenção, a fim de que compreendamos tudo aquilo que até o dia de hoje, nos capítulos 8 e 9 do Evangelho de Marcos, nos foi apontado. Não são os discípulos que devem ser seguidos. Deve ser aquele que disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Ao falar isso por 2 vezes, os discípulos não entendem. Não porque não querem simplesmente, mas porque não estão ainda amadurecidos para entender o lugar de cada um ao seguir Jesus. Lembremos-nos que Pedro vai dizer: isso não te aconteça que sejas entregue. E Jesus vai dizer: saia da minha frente e se coloque atrás de mim, porque se você quer me seguir, o seu lugar é atrás de mim, não na minha frente se opondo. Mas à frente Jesus fala: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas 3 dias após a sua morte ressuscitará. E essa narrativa está no dia de ontem, terça-feira, especificamente no capítulo 9, versículo 31. E uma fala seca, simples, dura e direta. Mas os discípulos, ao caminharem, tinham uma preocupação: quem seria o primeiro entre eles? Feito isso, agora, João diz essa frase que expressa aquilo que está no coração dos discípulos daquele tempo, mas me perdoem, ainda que alguns achem que essas expressões são um pouco duras demais, é um pouco do que nós também temos. Nós também corremos o risco de colocar o Senhor em segundo plano e nos colocar em primeiro. Colocar as nossas ideias, as nossas vontades, os nossos interesses ou aquilo que simplesmente nós achamos que seja o adequado. Nós deixamos de pensar como igreja
para pensar simplesmente em nós. E não porque não concordemos com a igreja, não porque nós não concordemos com o evangelho, é porque nós temos um interesse. E isso cresce assustadoramente no tempo presente, onde é cada um por si, Deus por ninguém. O trabalho em conjunto, a missão de todos nós, ela se dilui nas vontades. Uma perspectiva de futuro não é importante desde que as minhas necessidades, que não são básicas, sejam satisfeitas agora. É isso que rege o governo. O governo em grandes e todas as perspectivas. Seja ele qual for, direita, esquerda, centro. Quem vai se safar? Quem vai tirar a sua maior parcela? É assim que pensam os nossos membros das câmaras legislativas, que ao contrário de pensar em algo que construa o futuro, pensam simplesmente em arranjar uma maneira de protelar mais um mandato, tudo aquilo que precisa ser feito para que o bem de todos seja alcançado, ainda que a insatisfação de alguns aconteça. É isso que faz com que alguém tenha a capacidade de dizer que é importante amar aos homens, mas não se compromete em nada em ser a expressão desse amor aos homens. Porque os homens são muitos. Não se ama a humanidade inteira. Ama-se pessoas com quem se convive e que são humanos. Ora, ele não nos segue. Que insanidade! Porque quem assume um lugar de liderança, quem acha que realmente tem todas as respostas para as pessoas, quem pensa que sua perspectiva é a mais perfeita de todas, tem um grave problema em suas mãos. Porque com o tempo ele terá que dar conta daquilo que ele não sabe nem mesmo para a própria vida. É como aquela pessoa que é capaz de dizer e achar a solução para a sua cunhada que está sendo traída, mas não consegue enxergar a traição de seu filho dependente de drogas. É duro isso? Mas é assim que nós corremos o risco de caminhar. Porque nós, quando não conhecemos e reconhecemos o nosso lugar na vida, cometemos o grave erro de tentar dar um passo maior do que nossas pernas. Ou, como diz o meu pai, nós não conseguimos abraçar o mundo com os braços, e tem gente que quer abraçá-lo com as pernas. Os discípulos de Jesus não estão indignados porque existe alguém falando no nome de Jesus. Não, eles estão indignados porque tem alguém que não está fazendo o que eles querem. Assim acontece nas nossas comunidades com leigos, como, por exemplo, há muitos anos atrás. Eu me lembro de uma circunstância triste que tomei conhecimento logo quando me tornei catequista, de uma senhora, na mais extrema boa vontade, é claro, cometeu um erro gravíssimo. Uma pessoa a qual eu conheço, que sofria com o marido dependente de álcool, ele inclusive a ameaçava, tomou a decisão de deixar a casa para resguardar a sua segurança e a segurança de sua filha. E começou a caminhar e vivia honestamente como uma mulher casada num cômodo. E um belo dia ela vai a uma celebração eucarística. E ela entra na fila da comunhão. Uma senhora piedosa, muito zelosa, chega para ela e diz: não vá para a comunhão. Não vá porque você está em pecado, visto que você está divorciada. Essa mulher, que foi assim repreendida, viveu anos
anos sem se sentir à vontade indo à igreja, sem comungar e não se sentindo à vontade. Mas vejam, o problema, e definitivamente não tenho medo de dizer isso, a pessoa estar separada não é empecilho nenhum para ela não comungar. Ela não pode contrair novas núpcias, não pode se casar de novo, não pode ter um outro casamento, não pode ter um outro relacionamento, visto que ela está casada. Mas isso é uma outra situação que deve ser analisada com o padre e essa pessoa. Mas vejam, ainda que tenha extrema boa vontade essa senhora e queira acertar, nós estamos num tempo onde tantos estão se colocando no lugar de quem deve ser seguido, que a insanidade e a falta de sabedoria impede que o Senhor chegue a tantas pessoas. Existem aqueles que se colocam no centro, como detentores da verdade, mas não querem caminhar com aquela que faz com que a verdade chegue até eles, Jesus Cristo, a igreja. Tem todas as suas proposições, todas as suas reflexões, mas não tem nenhum compromisso. Porque me perdoem todo aquele que tiver muito compromisso com tudo quanto é teoria, mas não tem compromisso com pessoas concretas, não entendeu o que significa seguir a Jesus Cristo. Não é à toa que o Senhor vai dizer, não o proibais, não proibais esse que está falando em meu nome. Eu não sou propriedade de vocês. Eu não sou propriedade de vocês. Ninguém pode falar mal de mim e realizar coisas em meu nome. Nós não podemos achar que nós é que seremos seguidos. Repito, os discípulos não estão preocupados com Jesus, eles estão preocupados consigo, com eles mesmos. Estão preocupados em resguardar o seu lugar. Não estão preocupados que outras pessoas se encontrem com o nosso Senhor. Não, eles estão preocupados em guardar a si. O que mais nos move hoje, em tantos lugares, é fazer com que as pessoas possam conhecer e, conhecendo, amar a lei, a palavra de nosso Deus e viver em paz? O compromisso de tantos evangelizadores, missionários, evangelistas no tempo presente é esse? Mas, e todos aqueles que são membros de nossas comunidades, qual é o compromisso? Aqueles que amam a lei, a meditam, debruçam-se sobre o que o Senhor ensina, compreendem que, na verdade, quem tem a palavra final é o Senhor. E, para tanto, para que Ele tenha a palavra, é preciso discernimento. Mais do que discernimento, é preciso ter sabedoria. E sabedoria não é algo que se aprende nos livros. Sabedoria é algo que se adquire ao longo de uma vida, e independente do tempo. Não adianta pensarmos que uma pessoa de 70 anos é sábia, porque existem aqueles que são de 70 anos e não têm a responsabilidade de um garoto de 15. Não adianta pensarmos também que seja simplesmente algo adquirido nos livros, porque nós temos tantos doutores que não conseguem nem mesmo olhar para uma pessoa com respeito. Sabedoria, adoro essa sentença. Adoro o modo com que isso foi nos ensinado e agradeço muito a um professor de Sagrada Escritura que tive. Viveu muitos anos em Jerusalém, estudando a Escritura. O nome dele é Jacil. Espero que eu não subverta o ensinamento dele agora, mas acredito que não. Se assim o for, eu tenho certeza que ele vai me perdoar. Mas não está errado. Sabedoria se adquire quando?
escuta-se a palavra de Deus. Olha para a vida com a sua beleza, mas também com a sua feiura. E olha para a vida com honestidade, com seriedade. E olhando para a vida, a partir da Escritura e a partir da dureza, se vê e percebe o que eu posso fazer de melhor para hoje o mundo ser melhor. Porque sabedoria é como aquela senhora que, simples, e aí eu digo simples no sentido de que não teve tanta educação na escola, não passou por faculdade, talvez é até analfabeta, mas que quando olha para alguém, fala as coisas mais simples possíveis, da maneira mais tranquila e acessível, e as pessoas reencontram esperança para continuar a caminhar. Gosto dessa imagem, que não é de uma senhora, mas de uma moça que provavelmente em torno de uns 20 anos, disse assim a uma freira, apaixonada pela Escritura, já falecida, e que foi para um dos sertões de nosso país, onde a grande maioria da população daquele lugarejo era totalmente analfabeta, passavam uma dificuldade terrível. E ela, para falar da Escritura, um salão enorme, ficou cheio de gente. E nesse salão tinha menino de tudo quanto é idade. E as senhoras eram as moças que hoje nós vemos nas nossas cidades. Isso não faz muito tempo. Aquelas meninas que com 20 anos já estavam sofridas pela labuta da vida. E então ela pergunta assim, gente, o que eles refletiram sobre o evangelho da anunciação? Gente, como é que hoje essa palavra, aonde o anjo vira para Maria e diz, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. E ela diz, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. O que isso ensina para a gente? Há uma dona com 3 meninos ao lado dela e um no colo, mais um na barriga, pegou e falou assim, é porque nós tem que ficar prendo de Jesus e gerar ele para tudo quanto é mundo. Pena que corremos o risco do nosso tempo de não querermos gerar Jesus para o mundo, mas gerarmos o mundo para nós. E isso não é uma circunstância para uma pessoa. Temos que estar atentos. Todos temos que estar atentos, porque essa tentação é de todos nós. Confiantes de pé, apresentemos nossas preces.